jogos abrem hoje a segunda rodada da Série B. Às 7 da noite em Goiânia, Vila Nova e Novo Horizontino. 9h30, Mineirão tem Cruzeiro e Brusque. Na veia tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados. Tenho orgulho de todas as Agora, no Rádio Esportes, o primeiro tempo do Cruzeiro com ele. Diga aí então, Samuel Venâncio. Muito trabalho, Samuel. Muito, sempre. Show de bola, Milton Naves. Bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes. 11h41 é o Cruzeiro com essa noite importante, ainda com os bastidores agitados, a situação do Vitor Roque, rescisão publicada no BID. Cruzeiro com jogadores para serem registrados ainda hoje por causa do fechamento da janela. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso na sequência aqui do Rádio Esportes. Mas primeiro, o jogo hoje, o duelo contra o Brusque, 9h30 da noite. E a importância do torcedor comparecer neste compromisso. São aí mais de 13 mil torcedores garantidos, mas o público ainda pode melhorar. Tem ingresso à venda, ainda tem ingresso do setor amarelo, do vermelho inferior, para quem quiser comparecer hoje à noite neste duelo importante. E por que eu falo que o torcedor pode ter uma presença importante hoje à noite? É que nos 2 últimos anos, o Cruzeiro como mandante na Série B foi um verdadeiro fiasco. 43% de aproveitamento apenas em 57 pontos nos 2 anos de Série B. Cruzeiro somou em casa apenas 25 pontos. Então perdeu muita chance. E agora, tendo nas 19 rodadas a presença do torcedor, a presença da Nação Azul, isso pode fazer a diferença e que já comece hoje diante da equipe do Brusque. Antes até de falar do Cruzeiro, vamos saber sobre o adversário, o Brusque, que vem sem o artilheiro do time e vem de vitória também na estreia sobre o Guarani em Álvaro Damião. É isso, bom dia, um abraço Samuel, ouvintes do Rádio Esportes, 11 horas com mais 42 minutos, venceu em casa, mas foi em Floripa, em Santa Catarina, 1-0 sobre o Guarani, na abertura da competição para as duas equipes. Para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, o técnico do Brusque, o Vaguinho Dias, ele tem algumas importantes ausências. O Brusque tem desfalques importantes, Ayrton, Alexandro, o Crislan, o Gabriel, Jansson, Jordan, Luiz Antônio e o Wallace. Todos esses no departamento médico desfalcam Brusque logo mais. A delegação do Brusque chegou ontem por volta de meio-dia a Belo Horizonte e está hospedada no Hotel Mercury, no bairro de Lourdes. Ontem à tarde o técnico Vaguinho Dias comandou um treinamento na cidade do Galo. Ele que vem de 15 jogos seguidos sem perder. Já tem 50 partidas comandando a equipe do Brusque. O técnico Vaguinho Dias, que deve mandar a campo a equipe com esta formação mais tarde. Juan Carneiro, Totti, Everton Alemão, Bruno Aguiar e Alex Juan, Zé Matheus, Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade e Diego Jardel, Fernandinho e Bruno Santos. Seria esse o Brusque, mas a confirmação mesmo momentos antes do jogo no vestiário, Samuel. Pois é o Brusque que no ano passado veio enfrentar o Cruzeiro, tinha o Edu, centroavante, e o Cruzeiro venceu aquele jogo com quase 40 mil torcedores no Mineirão. O técnico Paulo Pessolano, além, claro, da ausência do Vitor Roque, que não joga mais com a camisa do Cruzeiro, e repito, daqui a pouco vamos falar mais sobre essa situação do Roque. Ele não tem ainda a volta do João Paulo. João Paulo segue fazendo um trabalho de fortalecimento, de reequilíbrio muscular, então deve voltar aí nos próximos jogos. E também perdeu o Fernando Canezinho. O Canezinho teve um problema no joelho, um músculo, na musculatura do joelho, então fica fora deste compromisso. O Dr. Sérgio Campolino até falou sobre o resultado do exame e não estabeleceu um prazo para a volta do Fernando Canezinho, que até vinha bem neste meio campo do Cruzeiro. Então, já vai ter problema o técnico Paulo Pessolano. Agora, em compensação, ele tem 2 reforços regularizados e relacionados. E se bobear, vão para o jogo, hein? Neto Moura, volante, e o Rodolfo, atacante. Será que poderia ir Rodolfo com Edu? Os dois atuando juntos?
Vamos aguardar. Os relacionados: goleiros Rafael Cabral e Denivis, laterais Rômulo, Giovani Jesus, Rafael Santos e Matheus Bidu, Rômulo e Rafael os titulares, zagueiros Eduardo Brock e Oliveira. O Giovani pode ser ali a opção para zaga, para reserva. O Oliveira relacionado é uma boa notícia, vai para o jogo ao lado do Eduardo Brock. Para o meio campo, ele relacionou William Oliveira, Pedro Castro, Neto Moura, Adriano e os garotos Mitikov, Breno e Daniel Júnior. Só o Daniel de meia, mas vem jogando pela beirada. E para o ataque tem Rodolfo, Edu, Vagninho, Vitor Leque, Josefer e Marcelinho. Claro, tem vários outros jogadores que chegaram, ainda serão regularizados para ficar à disposição do Paulo Pessolano, mas o certo é que do meio para frente ali, eu acredito que ele vai observar algumas outras possibilidades, porque Edu Panzi, Vitor Leque e Vagninho não agradaram na estreia do Cruzeiro, na derrota sexta-feira para o Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador. Ô Samuel, um abraço para você, para quem está ligado no Rádio Esporte. Você citou aí os jogadores que foram regularizados, mas que já estão aqui em Belo Horizonte há um bom tempo, né? Já treinando, já trabalharam, já taticamente devem ter uma noção bem adiantada do que é o Pessolano, já devem ter trabalhado com a equipe do treinador também, já estão ambientados ao dia a dia do Cruzeiro e é um jogo que há a necessidade da utilização desses caras. Se não para o início do jogo, mas no decorrer. Mas eu acredito até no início. Neto Moura é um cara que pode se encaixar muito bem com a ausência de Canecim e João Paulo. Ele pode já entrar ali no meio de campo, jogar talvez com Pedro Castro, com o William Oliveira ali como um primeiro volante. E eu não descartaria, inclusive, a utilização do Rodolfo. Caindo pelo lado esquerdo, jogando pelo lado do campo, jogou muitas vezes assim no América, sim. Acho que ele chega para ser utilizado até como uma opção ao Edu, mas pelo momento e pelas ausências que o Cruzeiro vai ter, por essa perda repentina do Vitor Roque, não me estranharia o Pessolano já de início ter Neto Moura pelo meio, Rodolfo pela esquerda e aí do lado direito a escolha tem que ser feita, Vagninho, Vitor Leque com o Edu no comando de ataque. O certo é que o Cruzeiro precisa fazer o resultado. Ontem no Bastidores eu bati nessa tecla. O torcedor do Cruzeiro precisa entender a importância dele para essa Série B. Todos os grandes que caíram tiveram muito apoio do seu torcedor. E a torcida é o diferencial do clube grande numa disputa de Série B. E o Cruzeiro tem o direito de ter seu torcedor na arquibancada e não adianta deixar para o final. O primeiro jogo contra o Brusque vai ter o mesmo valor dos últimos jogos quando estiver acabando a competição. Então, é importante que o torcedor entenda a sua importância para a caminhada do Cruzeiro na Série B. A campanha dentro de casa poderia ter feito a diferença nos 2 últimos anos. Acabou fazendo para o mal. Tomara que seja o contrário esse ano. Pois é, e Natália Fiuza, isso que o Panzi disse em cima desse retrospecto do Cruzeiro como mandante, em 2020 não teve torcida, então jogou-se praticamente com campo neutro. Mas mesmo tendo a torcida no ano passado, a campanha foi muito ruim. Claro que com o torcedor, o Cruzeiro conseguiu resultados melhores. Tanto que venceu a maioria desses jogos como mandante, foram poucas vitórias, a maioria o Cruzeiro venceu com o apoio do seu torcedor. E ter o torcedor neste momento, entendendo todo este processo, claro que o torcedor está na bronca, que estreou com derrota, foi criada uma expectativa maior, mas é o que o Cruzeiro tem para o momento. Outros jogadores serão registrados, está chegando aí mais um atacante de beirada, daqui a pouco vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre isso, que é o já que está vindo do Atlético Paranaense. Mas o torcedor tem que entender este momento, como o Panzi disse, e apoiar esse time para sair dessa situação de Série B de Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, Samuel. Bom dia para você, também ao Milton, ao Edu Panzi, quem nos acompanha no Rádio Esportes. A importância do fator mandante é tão grande, Samuel, que no ano passado o Cruzeiro tentou jogar em 3 casas diferentes
justamente para tentar exercer essa força, né? O retrospecto no Mineirão não era muito bom, tentou jogar no Independência, onde também houve uma certa frustração, apesar de ter conseguido algumas vitórias, foi para a Arena do Jacaré, onde se criou uma expectativa muito grande. Aquela vitória, inclusive, sobre a Ponte Preta, num jogo num sábado de manhã, foi um resultado muito importante para que seguisse, né, aquela esperança do acesso ainda na reta final com Vanderlei Luxemburgo, mas a prova de que o Cruzeiro considera esse fator mandante fundamental foi as tentativas que fez na temporada passada. Então, acredito que para 2022, o Cruzeiro, cada vez mais acertado com o Mineirão, vai fazer, de fato, da sua casa a sua própria casa, né, que é o Gigante da Pampulha, e o torcedor tem que estar ao lado. A crescente do sócio-torcedor indica que o torcedor do programa de sócios 5 estrelas indica que o torcedor está ao lado do time, apesar de nessa semana existir uma frustração por causa do resultado da estreia. Acho que o torcedor não tem que se deixar abalar por isso, foi só um jogo, ainda é início de trabalho, existem reforços que estão chegando, a tendência é que o time continue a evoluir e é muito importante, todos os times grandes que caíram, Samuel, tiveram o apoio massivo do torcedor nos estádios para conseguir esse acesso. E eu acho que o Cruzeiro, se não subiu nas últimas 2 temporadas, a gente pode elencar uma série de fatores para isso. Com certeza, a falta, né? O baixo aproveitamento dentro de casa, com certeza foi um deles. Muito bem, daqui a pouco, Milton, aí a gente volta para falar sobre essas notícias de bastidores, a situação do Vitor Roque, a rescisão foi publicada, o que pode acontecer ainda nessa história, sobre os reforços que precisam ser regularizados, tudo isso. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. O Cruzeiro, então, trabalhando, claro que hoje tem jogo, mas o foco também na resolução de problemas. O Cruzeiro tem que colocar jogadores no bid da CBF e os que ainda precisam ser registrados. O Zé Ivaldo, zagueiro que vem do Atlético Paranaense, e outro que vem do Atlético Paranaense, eu acompanhei esse menino na Série B do ano passado pelo CRB. Bom jogador, já atacante, 20 anos, completa 21 anos agora no dia 15 de abril, vem emprestado também pelo Atlético Paranaense. Então, esses jogadores que estão vinculados a clubes, eles precisam de registro na CBF, no BID, até hoje, porque fecha a janela. Os outros casos, o Leonardo Paes, meio atacante uruguaio, aliás, o Leonardo Paes também, a informação que eu tenho é que ele pode fazer a lateral direita, então vai ser uma opção provavelmente até a outra janela, caso o Cruzeiro precise. Tem o Rômulo, tem o Giovani Jesus, então o Leonardo Paes pode fazer ali esse setor, atuar aberto também pela beirada, mais à frente. E os outros casos, o Rafael Silva, que veio do futebol chinês, e o Luvanor Henrique, que estava na Arábia Saudita. Então esses aí o Cruzeiro pode registrar depois, mas o clube acelera para fazer o registro então do zagueiro Zé Ivaldo e do atacante Jajá, atacante de beirada. O Cruzeiro não acho que vá contratar mais ninguém, pelo menos neste momento. Edu Panzi fecha o elenco neste primeiro momento para tentar fazer uma boa campanha neste primeiro turno. No segundo turno, quando abre de novo a janela, aí de repente você pode fazer contratações pontuais, tendo o Ronaldo agora definindo como dono, para fazer investimentos também, pensando, claro, em brigar pelo acesso. Agora, com este elenco aí, o Cruzeiro terá que, pelo menos, fazer uma campanha digna neste primeiro turno, para não ficar igual nos outros anos. Muito abaixo também, aí dificulta qualquer plano de subir, né, Paulo? Nos anos anteriores era um elenco até mais caro, né, do que o atual, mas bem bagunçado, mais, equipe bagunçada, muitas trocas de técnicos. Salário atrasado. Acho que esse é o principal, né? O Capilé não caía na conta e aí fica difícil cobrar. Esse ano é um elenco que está na média dos demais da Série B, talvez a exceção do Grêmio, que é um clube que tem ainda uma receita alta, vem com uma equipe, pode-se dizer, até de Série A para jogar a Série B, mas é um time que está ajustado, tem problemas, os problemas ficaram evidentes nessa primeira rodada contra o Bahia e são problemas que podem ser ajustados pelo trabalho tático, técnico, do dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. É preciso ter uma maneira até diferente de jogar em casa e fora de casa, de acordo com o adversário. As equipes que enfrentam o Cruzeiro já sabem desse problema que tem defensivo, de transição defensiva, de recomposição, de jogar com linha muito alta. Não, isso é um trabalho que o Pesolano vai ter que ter no dia a dia com o que tem em mãos. Se tem zagueiros lentos, compensa com laterais ou volantes
mais velozes. O que não dá é para ter zagueiro que joga pela esquerda jogando pela direita e um lateral mais lento. Aí sofre o que sofreu jogando em Salvador. Então, é um elenco que está na média, só que com um extracampo e com uma sequência de trabalho que podem fazer a diferença de forma positiva para o Cruzeiro na temporada. Pois é, então vamos seguir acompanhando. Sobre o Vitor Roque, a rescisão foi publicada no bid da CBF. O jogador deve aí ser anunciado pelo Atlético Paranaense. A gente segue apurando. Acho que essa história ainda deve render alguns capítulos. O Atlético Paranaense se fazendo valer aí de um acordo para pagamento de multa rescisória com base em Lei Pelé, e por isso a rescisão foi publicada no bid da CBF. Então vamos seguir acompanhando o Milton. Acho que isso ainda vai render ainda uma boa história. E o menino é feijão sem bicho mesmo, né? É bom jogador, muito bom jogador, 17 anos, e é um atleta que o Cruzeiro perde. Mas repito, vamos aguardar os próximos passos.